obrigado pela oportunidade de servir o Senhor junto de vocês. Obrigado. Bom, a igreja sofisticada dos dias de hoje adora falar de unidade. Pregamos sobre ela, cantamos sobre ela, escrevemos livros sobre ela, mas há uma coisa que raramente admitimos, é que a unidade verdadeira é profundamente incómoda. Porque a unidade não é conformismo, não é silêncio, não é a abolição das diferenças coberta com um manto de falsa harmonia. A unidade é o ato de permanecer juntos quando tudo empurra para a divisão. É a recusa de aceitar que a divisão é inevitável. E Paulo escreve, como acabámos de ler à igreja de Filipos, deixem-me só meter um parênteses, agora percebo que das duas uma, ou os meus dedos estão a ficar muito grossos, ou os teclados do telemóvel são cada vez mais curtos, porque era mesmo a partir do versículo 12, e aquilo como está ao lado, pronto, aceitou o 1 e eu nem vi que tinha carregado no 1. Portanto, provavelmente são os dedos ou os teclados. Peço perdão por esse lapso. Ele escreve à igreja de Filipos e aí há um problema específico. Há duas mulheres, a Evódia e a Sintique, que estão em desarmonia. E nós não sabemos exatamente sobre o que elas estavam em desarmonia. Mas sabemos que a desavença era uma coisa real e pública e que estava a dividir a comunidade. E aqui é onde a maioria das igrejas faz o que o mundo faz. Toma partido, cria frações, transforma a discordância em divisão. Ou então faz o oposto. Extingue o conflito, força a que haja harmonia, pede silêncio em nome da paz. E parece que está resolvido. Paulo não faz nenhuma destas coisas. Porque ele compreende algo que a igreja moderna provavelmente perdeu. Que a unidade verdadeira não é a ausência de conflito. A unidade verdadeira é a capacidade de permanecer juntos mesmo quando há conflito. É a recusa em deixar que a discordância se transforme em divisão. É um ato astucioso de dizer: somos um corpo. E essa unidade é mais importante que qualquer uma das nossas razões individuais. Isto é algo revolucionário, porque inverte completamente a lógica do mundo. O mundo diz: se tu não concordas comigo, és meu inimigo. A igreja diz: se não concordas comigo, vamos trabalhar juntos nisso, porque tu és meu irmão. O mundo diz: defende a tua posição com unhas e dentes. A igreja diz: morre para a tua posição. O mundo diz: a verdade é aquilo em que eu acredito. E a igreja diz: a verdade é Cristo. E nós somos apenas pessoas que o procuram juntas. E é por isso que a unidade deixa de ser apenas um sentimento e se torna um ato de poder, um autêntico ato de poder, na medida em que é um ato de submissão voluntária. É o poder de Deus manifestado na falência do ego humano. O mundo opera pelo poder do domínio. A igreja opera pelo poder do esvaziamento. A semana passada foi, não foi? Sobre o esvaziamento. Num mundo que lucra com a divisão, que se alimenta do conflito e que prospera quando as pessoas estão divididas e isoladas, abram os telejornais e vejam. E ouçam. A decisão de permanecer unidos e trabalhar juntos, mesmo em meio de conflitos,
e de se recusar a ceder à divisão é uma espécie de ato de rebelião. É um testemunho, é a proclamação de que existe uma forma de estar radicalmente diferente daquela que o mundo conhece. Quero passar convosco por 3 pontos principais ao longo deste texto. O primeiro deles chamo-lhe a unidade como obediência e está plasmada nos versos 12 e 13. Então, se não levarem mais nada, levam estes 3 pontos. Vá. A unidade como... Eu sei que vocês não têm micro, mas mesmo assim é... A unidade como obediência. Paulo começa com algo que parece simples, mas que é profundamente perturbador. Portanto, diz ele, ou assim, estabelecendo uma ligação com o que vem de trás, depois de ter falado da forma como Cristo abdicou dos seus direitos divinos, se esvaziou, faz esta ligação com um portanto ou com um assim. Meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também executai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade. O que ele está a dizer é que a unidade não é um sentimento, não é algo que acontece quando as pessoas se sentem bem uma com a outra. A unidade é uma escolha. É um ato de obediência. É algo que se executa, que se trabalha, que se constrói através da disciplina e do compromisso. Nós somos muito mais propensos a uma fé de pelos no ar, não é? Uma fé de emoção. E esquecemos que há uma fé de trabalho. E um aspecto importante debaixo deste primeiro ponto, a unidade como obediência, é que a obediência vai além da presença. No verso 12, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Aqui está o ponto crítico da coisa. Entre 1927 e 1932, a Harvard Business School conduziu uma série de experiências numa fábrica da Western Electric em Chicago. E foram lideradas por um homem chamado Elton Mayo. Dou estas referências para vocês pesquisarem, depois para se inteirar mais. O estudo ficou conhecido mundialmente como o efeito de Hawthorne. Era o sítio onde estava a fábrica. E tentava determinar se mudanças na iluminação do ambiente de trabalho aumentariam a produtividade ou não. Os investigadores descobriram algo fascinante. A produtividade, portanto, eles tinham um nível de luz tido como normal, a produtividade subia sempre que a luz era alterada. Mais luz, subia a produtividade. Menos luz, subia a produtividade. Mas também subia quando voltava ao normal. Curioso, não é? A influência da produtividade, da luz na produtividade. A conclusão foi, então, revolucionária para a psicologia daquele tempo e para hoje. Quer dizer, os trabalhadores não estavam a produzir mais por causa da luz, mas porque sabiam que estavam a ser observados. Aquela alteração da luz dava-lhe a nota de que alguém estava a ver. Estavam a ser observados. A presença do observador alterava o comportamento do indivíduo. É fácil ser unido quando há alguém a observar, não é? Quando há autoridade por perto e até quando há consequências visíveis. Mas a verdadeira unidade é aquela que perdura na ausência. É aquela que não depende da vigilância externa, é aquela que desabrocha a partir de uma convicção interior. O Paulo Maia, um jovenzito franzino e fracote, hoje mais gordo que naquela altura, meu colega de tropa, meu colega de recruta, meu colega de curso, e quando chegamos a Tanques para servir juntos na Força Aérea, eu dou-me conta que ele pertencia à Igreja Batista de Ortiga, ali, perto da barragem de Belver. E quando me dou conta que ele é crente, começou o processo de vigilância dele sobre mim. Isto eu sei, ao contrário não sei, mas
Quando às vezes estava para meter a pata na poça e olhava e via o Maia por perto, ui, aquele sabe que eu sou crente. Eu não posso fazer isto. Estou a perceber? Se calhar não sou só eu, não eram só aqueles funcionários, mas a presença do observador altera o comportamento do indivíduo. Mas a coisa autêntica não está no controle externo, mas está em algo que desabrocha de uma convicção interior. E isto é exatamente o oposto daquilo que a maioria das organizações religiosas consegue fazer. A maioria das igrejas funciona através da conformidade, através da estrutura, da hierarquia, da vigilância social. As pessoas comportam-se bem porque estão a ser observadas. Mas quando ninguém está a observar, quando a autoridade se afasta, a verdadeira natureza então vem ao de cima. E a verdadeira natureza é frequentemente a propensão para a divisão, a própria divisão. Paulo está a dizer que a unidade verdadeira é aquela que funciona sem vigilância, como dizemos aos nossos filhos. O pai quer que obedeças, mesmo quando ele não está. É aquela que resulta de uma convicção tão profunda que persiste mesmo quando ninguém está a observar. É a unidade que diz: eu vou permanecer unido contigo, porque além de ninguém estar a observar, eu acredito que assim é que é correto fazer. E há um segundo aspecto sobre esta obediência, que é a salvação como uma execução, como um ato de trabalho, como uma atuação, nos versículos 12 e 13. Paulo escreve: executai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade. Aqui está uma contradição que Paulo coloca. Por um lado, ele diz: Deus é quem opera, não é? Deus é quem opera. Deus é quem quer. Deus é quem faz. Mas, por outro lado, ele diz: executai. Se é Deus quem faz, para que é preciso vocês executarem? Ele diz: executai, como se trabalhem, façam escolhas. Quer dizer que não há passividade, não há hipótese de ficarmos quietos e deixar que a coisa aconteça por si só. Não há passividade aqui. Não há espera por um Deus que faz tudo. Antes há uma ação, há um esforço, há uma disciplina na cooperação com a vontade de Deus. Pois é. É bem contrário à maioria das vezes no nosso relacionamento com a fé, em que achamos que a coisa acontece sozinha. Esquecemos que há executai. Vocês têm que fazer. Isto é crucial para compreender a unidade. A unidade não é algo que Deus faz por nós, substituindo-nos. Ele faz a coisa e pronto. Acontece. A unidade é algo que Deus faz em nós quando compreendemos o peso da palavra com que inicia este texto. Assim, ou portanto. Essa ligação, como eu vos disse, obriga-nos a olhar para trás, para aquele hino que ele acaba de fazer sobre o esvaziamento de Cristo. Executar a salvação com temor e tremor não é acumular méritos, mas sim levar às últimas consequências o declínio do próprio ego na vida comunitária. É cooperar com a operação divina, esmagando a soberba individual. A unidade é o resultado de Deus operar através da nossa obediência. Há uma coisa que temos que fazer, é obedecer para executar. É Deus e nós a trabalharmos juntos para construir algo que o mundo nos quer fazer crer que é impossível. Diz lá a música do Nuno Carreiro: são os loucos de Lisboa que nos querem fazer acreditar que os rios não correm para o mar. E o mundo quer nos fazer acreditar que é impossível a unidade. Deus e nós trabalhando juntos
para construirmos algo que o mundo nos quer fazer crer que não é possível. Quero aplicar isto a nós. Onde é que está a nossa obediência, afinal? Porque a verdade é que muitos de nós queremos a unidade, mas sem o preço da obediência. Porque a obediência é uma chatice. Queremos comunidade, mas não queremos o compromisso. Queremos família, mas não queremos disciplina. São lá em casa são os filhos que mandam. Mandam nos horários, mandam em tudo. Estou eu a dizer, é? Nós queremos muito família, mas depois também não queremos a disciplina. E Paulo está a dizer que isso assim, dessa maneira, é impossível. Porque a unidade exige obediência. Exige a escolha de permanecer juntos, mesmo quando é difícil. Exige a disciplina de trabalhar através do conflito. Exige a convicção de que essa mesma unidade é mais importante do que a tirania de termos razão. A pergunta que o apóstolo deixa gravada na nossa consciência é esta. Estamos dispostos a obedecer a pontos de abdicar do nosso estatuto? Estamos dispostos a executar a nossa salvação com este temor reverente que quebra o orgulho? Porque sem essa obediência sacrificial, sem essa disciplina que imita o esvaziamento de Cristo, não há unidade verdadeira. Quando Paulo escreve a Timóteo, segunda carta 1:7, diz: porque Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. E com este espírito de poder, de amor e de moderação, sem cobardia, promovermos a unidade. E Paulo agora revela o que a obediência produz. E passamos ao segundo ponto, que é a unidade como testemunho. A unidade como testemunho. Ele aqui parece mudar de tom. Deixa de falar da obediência interna e começa a falar de uma manifestação externa. Porque a unidade não é apenas um assunto privado. Uma coisa lá deles. A unidade é um testemunho público. É uma proclamação. É uma forma de ser e de estar que o mundo vê, provavelmente não compreende, mas vê. E um aspecto interessante em relação a esta unidade como testemunho é a recusa da murmuração. Nos versos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Aqui está algo que parece simples, mas que é igualmente revolucionário. Paulo não diz, faz tudo com alegria. Ele diz, faz tudo sem murmuração nem contendas. A diferença é brutal. Porque há uma diferença entre fazer algo com alegria e fazer algo sem reclamação. A alegria é um sentimento. Pois claro, está-se mesmo a ver que a gente prefere os sentimentos, porque o resto dá trabalho. A recusa da murmuração é uma escolha. É uma disciplina. É quase um ato heroico, polido. E porquê que isto é importante? Porque a murmuração é uma espécie de veneno biológico da unidade. Ela é o eco audível de um ego que se recusa a submeter-se. O murmúrio subterrâneo da vaidade ferida. Podíamos aqui tentar debulhar estas frases bonitas. Ego que se recusa a submeter-se. Eu? Quando murmuro, estou a revelar isto? Murmúrio subterrâneo de vaidade ferida. Vaidade? Eu? A murmuração é o que divide
A murmuração é o que transforma a discordância, que afinal é legítima, em divisão tóxica. A murmuração é o que o mundo faz. O mundo inteiro funciona através de murmuração, de reclamação, de crítica destrutiva. E Paulo está a dizer que a Igreja faz algo que é diferente disto. A Igreja recusa a murmuração. A Igreja escolhe o silêncio do ego e a exaltação do outro, escolhendo a unidade, mesmo quando há razões para reclamar. E isto torna a Igreja visível. Ele diz: resplandeceis como luminares no mundo, porque o mundo não consegue compreender isto. O mundo não consegue compreender uma comunidade que permanece unida e sem murmuração. O mundo não consegue compreender pessoas que discordam nas suas perspectivas, mas recusam ceder ao impulso de se espedaçarem mutuamente. O mundo não consegue compreender uma unidade que é escolhida, que é trabalhada, que é mantida através de disciplina, compromisso e desapego voluntário. E um outro aspecto interessante é a vida como ofrenda, nos versos 16 e 17. Ele diz: preservando a palavra da vida, para que eu me glorie no dia do Senhor, de que não corri em vão, nem trabalhei em vão, mas ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E aqui está o ponto. A unidade, nas palavras de Paulo, não é o fim em si mesma. É um meio. A unidade é a forma através da qual a Igreja apresenta a palavra da vida ao mundo. A unidade é o testemunho que torna a pregação credível. Porque ninguém acredita num evangelho de amor pregado por uma comunidade que está dividida. Ninguém acredita numa mensagem de unidade proclamada por pessoas fragmentadas, obcecadas consigo mesmas. E Paulo vai mais longe. Ele diz que está disposto a ser oferecido como libação, como uma ofrenda derramada sobre o sacrifício e serviço da fé da Igreja. Isto é, ele está disposto a morrer para que a Igreja permaneça unida. Ele modela o esvaziamento de Cristo na sua própria pele. Está disposto a sacrificar-se completamente e ver a sua relevância diluída para que o testemunho seja mantido. Quero aplicar este ponto às nossas vidas. Qual é o nosso testemunho? Porque a verdade é que muitos de nós vivemos de forma fragmentada, murmurando, reclamando, criticando, protegendo a nossa posição e o nosso pequeno feudo de razão. Tem razão. Por que é que está calado? E enquanto fazemos isto, o mundo vê-nos e diz: eles afinal não são diferentes de nós. Aquilo é tudo igual. Eles apenas têm um rótulo de religiosos. E pronto. Mas Paulo está a dizer que a Igreja é chamada a ser diferente. A Igreja é chamada a resplandecer como luminares. Somos chamados a ser um milagre sociológico que prova a falência do egoísmo humano. A pergunta que Paulo deixa aqui é esta: estamos dispostos a morrer para a nossa murmuração? Estamos? Estamos dispostos a decapitar a nossa necessidade de validação em função da unidade? Sim. Arruinar, matar por completo aquela ideia de que precisamos que validem as nossas ideias, as nossas opiniões. Porque sem essa morte voluntária,
das nossas próprias certezas, o testemunho é fraco. A pregação não é credível e a igreja torna-se invisível. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É para isto que existimos. Mateus 5,16. E Paulo agora volta ao problema específico que motivou isto tudo, que motivou esta conversa toda. E vamos entrar no nosso terceiro ponto. A unidade como ato astucioso. Nos o capítulo 4, versos 2 e 3. E Paulo termina aqui com algo muito concreto. Não uma teoria. Não é uma abstração. É uma situação específica que existia. Duas mulheres, um desacordo, uma comunidade espedaçada. E a forma como Paulo responde é a forma como a igreja deve sempre responder. Primeiro aspecto sobre esta unidade como ato astucioso. Leva-nos ao conflito como oportunidade. Verso 2 do capítulo 4. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Aqui está algo que é verdadeiramente notável. Paulo não toma partido. Ele não diz, a Evódia tem razão e a Síntique está errada. Ele não diz o contrário. A Síntique é que tem razão e a Evódia é que está errada. Diz, ambas precisam de sentir o mesmo no Senhor. É diferente, não é? Ambas precisam de sentir o mesmo no Senhor. Isto é, ambas precisam voltar-se para Cristo. Ambas precisam deixar cair as suas razões individuais, por fortes que lhes pareçam. Ambas precisam de reconhecer que a unidade precisa de inverter a lógica do conflito. Ou seja, trabalhar em prol da unidade para resolver o conflito. A razão pela qual Paulo lhes pede para sentir o mesmo no Senhor remete outra vez diretamente para Filipenses 2,5, que vocês estudaram na semana passada, pelo que entendo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está a reforçar isto para eles. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não se trata de um acordo de cavalheiros ou de uma pacificação interesseira ou de uma cedência diplomática, como nós já ouvimos outra vez lá nos telejornais. E sabe-se logo o que está por trás. Trata-se de exigir que ambas olhem para a cruz e percebam que a sua insistência em ter razão é uma afronta a Cristo, que abdicou dos seus direitos divinos. Vocês não veem Cristo que abdicou dos direitos divinos? Então vocês agora insistem nos vossos direitos, não percebem como isso contende com o vosso Senhor? Que coisa bruta, ridícula. E isto é revolucionário, pois está claro, porque é exatamente o oposto daquilo que o mundo faz. O mundo toma partido, o mundo escolhe um lado, o mundo diz, tu tens razão, eles é que estão errados. Mas a Igreja diz, ambos estão certos em alguns aspectos, ambos estão certos em outros aspectos, e ambos estão errados em alguns outros. Mas nenhum de vós tem razão suficiente para quebrar o corpo de Cristo. Por mais certo que estejam naquele aspecto, mais errado naquele, seja como for, ninguém tem razão suficiente para quebrar o corpo de Cristo. E depois Paulo fala num outro aspecto interessante, que é acerca da mediação como um serviço. No verso 3. E peço também a ti, companheiro fiel, que as ajudes, pois estas mulheres trabalharam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e os outros cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqui está algo que é muitas vezes esquecido. Paulo, ele não apenas pede às duas mulheres que se reconciliem,
ele pede a um terceiro, um companheiro fiel, que as ajude. Porque a reconciliação não é sempre algo que as pessoas conseguem fazer sozinhas, quando o sistema nervoso está inundado e está numa reatividade latente. Às vezes é necessário um mediador. Lembras de ter estudado as posições perceptivas, Daniel, em neurolinguística? É necessário alguém que não está envolvido no conflito e que pode ver ambos os lados, que pode ajudar a construir uma ponte. E note-se, Paulo não diz que o mediador, bom, como é uma pessoa especial, está ali. Esse pode tomar partido. Esse pode tomar partido. É mediador. Não diz que deve dizer a uma delas que ela está errada e dizer à outra, tens razão, tu é que estás certo. Ele diz que deve ajudá-las. Isto é, deve criar um espaço, eu diria aqui um espaço sagrado, onde o esvaziamento mútuo é possível. Porque é disto que se trata. Um espaço onde ambas se esvaziem. Deve ser o arquiteto da ponte, sim, onde os egos se cruzam para morrer. E há algo mais aqui que é profundamente importante. Paulo diz que estas mulheres trabalharam consigo no Evangelho. Isto é, não são pessoas marginais. Não são pessoas que não importam. São pessoas que têm um histórico de serviço. Que têm contribuído para a obra de Deus e que têm, como ele diz, os nomes escritos no livro da vida. E é precisamente porque importam. Porque têm valor, que a sua reconciliação é tanto mais importante. Porque quando pessoas que importam se fragmentam, então o corpo inteiro sofre. Todos importam. Todos importam. Vamos tentar aplicar isto às nossas vidas. Quem é a nossa Evódia? Quem é a nossa Síntique? Porque a verdade é que muitos de nós temos pessoas com quem estamos em desacordo. Temos conflitos que alimentamos, talvez secretamente, apenas no silêncio da nossa mente. Nunca partilhamos, nunca dissemos. Se bem que está por perto e vê às vezes a forma como maniamos a cabeça, como lançamos um olhar, como nos fugimos de ir com os nossos membros do corpo diretos à direção daquela pessoa. Porque o corpo não mente. Temos divisões, mas toleramos essas divisões sobre a capa de uma certa indiferença. E Paulo está a dizer que isto não é aceitável. Isto não é uma questão privada. Não é uma questão nossa. Eu sei que força é que lhe dar. Isto é cá comigo. Ou quem vê de fora diz, isto é lá com ele. Isto não é uma questão privada. É uma traição à mente de Cristo. A pergunta que Paulo deixa aqui é esta. Estamos dispostos a ser reconciliados? Sim ou não? Estamos dispostos a descer do pedestal da nossa infalibilidade intelectual para resgatarmos a unidade? Permitiremos que a sabedoria de um mediador exponha as nossas defesas e o nosso orgulho? É que sem este esvaziamento pragmático, a estrutura da Igreja fragmenta-se e o corpo de Cristo é desfigurado perante o mundo. Perde a forma, perde a beleza. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O senso de urgência, não é?
Mateus 5, 23 a 24. O senso de urgência, deixar lá a oferta, ocupar espaço, marcar lugar, não pode ser por muito tempo. Estas coisas têm que ser feitas com rapidez para ter efeito. Concluímos? Hã? Não? Não. Sim? Concluímos. Pronto, concluímos. Voltemos ao ponto de partida. A unidade verdadeira não é conformismo. Não é silêncio. Não é o corte das diferenças sobre um manto de falsa harmonia. A unidade verdadeira é um ato cortês, um ato de resistência contra a divisão que o mundo oferece como a única verdade. E Paulo revelou-nos isto através de 3 movimentos que transformam tudo. Primeiro, mostrou-nos que a unidade é obediência. Lembram-se? A unidade é obediência. Que não é um sentimento, muito embora a gente goste mais de coisas que põem os pelos no ar. Mas é uma escolha, uma disciplina, um esvaziamento do ego que persiste mesmo na ausência de vigilância. Depois, apontou-nos para um testemunho que essa obediência produz. Nosso segundo aspecto, segundo ponto. Uma igreja que resplandece como astros, que silencia a murmuração do orgulho e oferece a sua vida como sacrifício pela coesão, união do corpo. E, finalmente, ele trouxe-nos de volta ao concreto, no terceiro ponto. Ao conflito específico entre a Evódia e a Síntique, mostrando que a unidade não é uma abstração, mas uma decisão firme que se realiza na reconciliação de pessoas reais que são capazes de abdicar do direito de ter razão aos pés da cruz, com a ajuda de mediadores reais. O que fica aqui é um desafio enorme, porque está claro que a unidade exige um preço. Exige a execução de uma sentença de morte contra a nossa própria vontade, capacidade, esforço, de autojustificação. Exige a disciplina férrea de uma obediência que imita a debilidade voluntária de Cristo. A vulnerabilidade intencional da reconciliação e a coragem audaz de permanecer juntos quando a biologia do conflito parece querer mandar fazer um ataque ou uma fuga. Não há unidade morna, porque não existe esvaziamento que não cause dor. Tanta coisa ou é, ou não é. A igreja que Paulo imagina é uma igreja de pessoas unidas. Não porque elas concordam em tudo, mas há uma harmonia de ressuscitados que escolheram a falência do ego para a glória do Senhor e para que essa glória se faça notória ao mundo. É a compreensão definitiva de que o corpo de Cristo é infinitamente mais sagrado do que as nossas certezas individuais e as nossas razões próprias. Esta unidade é o derradeiro ato de poder, a rebelião absoluta contra um mundo fragmentado. É o testemunho vivo de que a cruz ainda quebra a soberba humana e inaugura uma forma radicalmente nova e divina de se ser gente. Há uma outra maneira para ser gente, diferente da que o mundo preconiza. Podíamos fazer aqui uma oração do género. Se quiserem, podemos mesmo curvar as nossas cabeças e interiorizar. Deus Pai, ajuda-nos a compreender o que significa verdadeiramente estar unidos. Ajuda-nos a ver a unidade e que ela não é conformismo,
mas é um ato de rebelião contra a divisão, nascido da falência do nosso próprio orgulho. Dá-nos a coragem de permanecer juntos mesmo quando há conflito. Dá-nos a disciplina de recusar a murmuração que tenta alimentar a nossa vaidade ferida. Dá-nos a humildade de deixar cair as nossas razões individuais aos pés da cruz, imitando o esvaziamento do teu Filho. Dá-nos a sabedoria também para sermos mediadores quando há discordância. E faz com que a nossa unidade seja um testemunho perante o mundo de que existe uma forma diferente de se ser gente. Uma forma que é construída em Cristo, que é mantida através da obediência e que é oferecida como sacrifício para a glória de Deus. Em nome de Cristo.